Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Lucas e eu estou gravando esse vídeo para dizer para você que Jesus salvou a minha vida. Sim, Jesus me deu vida de novo. Eu vim contar um testemunho daquilo que eu tenho vivido nos últimos dias. Alguns têm acompanhado, outros não, mas eu quero testemunhar daquilo que Deus fez, porque eu tenho certeza que da mesma forma que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer na sua vida, na sua casa e na sua família também. Bom, Salmo de número 23, o texto bíblico diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Enquanto pastor, sempre preguei esse texto e todos os pastores que pregam sempre pregam no intuito de encorajar os fiéis de que em todo tempo, e não importa qual situação, o Senhor está conosco. Isso é uma grande verdade. Quando nós passarmos por adversidades grandiosas, tremendas, ainda assim o Senhor está conosco. E hoje eu vim contar para você a minha experiência no Vale da Sombra da Morte. No mês de dezembro de 2024, há poucos meses atrás, eu recebi uma palavra do Senhor de que estava chegando um tempo em que eu iria parar. Eu estava vivendo, o ministério estava crescendo, o Senhor estava nos trazendo alcance e nos levando a vários lugares. E eu estava vivendo isso de uma forma muito intensa, muito poderosa no Senhor, e do nada o Senhor deu uma palavra dizendo: olha, vai vir algo e você vai parar. E eu disse: amém, se é da vontade do Senhor que eu pare, tudo bem, Senhor, eu paro. Entrou o mês de janeiro, e no dia 14 de janeiro, é uma data muito especial porque é meu aniversário. No dia 15 de janeiro, ou melhor, ainda no dia 14, a igreja que eu pastorei fez uma linda festa. E naquela noite fui para casa. No outro dia, dia 15 de janeiro, eu iria viajar para Vila Velha, Espírito Santo, onde eu tinha 2 agendas programadas. E assim aconteceu. No dia 15, acordei pela madrugada, preparei a minha esposa, meus filhos e nós viajamos. No meio da estrada eu comecei a me sentir mal. Há 4 anos eu tratava um problema no intestino chamado diverticulose. E quando a diverticulose inflama, ela se torna uma diverticulite, né? Os quadros agudos da diverticulose se chamam de diverticulite. E eu comecei a sentir muitas dores abdominais, características das crises de diverticulite. E então eu comecei a imaginar, bom, está chegando uma crise. E muito embora tratando e tentando me cuidar, as crises aconteciam ocasionalmente, não era algo que ocorria muito dificilmente, não era algo mais corriqueiro. Eu comecei a me sentir mal, cheguei em Vila Velha, encontrei os meus amigos lá, nós saímos para jantar naquele dia e eu me sentia muito mal, muitas dores, eu não conseguia me deitar, eu não conseguia me virar na cama de tantas dores. E eu tomei a decisão de ir para o hospital. Fui para o hospital na quinta-feira pela manhã, dia 16, passei o dia no hospital e o médico disse: olha, realmente você está com uma crise de diverticulite, vamos fazer os antibióticos, você vai para casa. E ele me pediu o exame, mas não deu tempo de ficar pronto para ele ver. E eu também estava com pressa, porque naquela mesma noite eu tinha que pregar. Então eu deixei o exame de lado, saí do hospital e fui embora. Preguei naquela noite, o Senhor nos deu graça. Mas no fim do culto, voltando para casa com meu amigo, ele me chamou para jantar e eu disse: cara, eu não estou me sentindo bem, me leva para o apartamento porque eu preciso deitar, eu não estou legal. Quando eu cheguei no apartamento, foi o prazo de eu tirar o terno e a gravata. Eu tive uma crise de vômito muito grande, muito forte, e eu entendi que eu precisava voltar para o hospital de novo. Voltei para o hospital, o médico que estava de plantão resolveu me internar para que no outro dia o outro médico pudesse observar melhor meu quadro. E assim foi. Na sexta-feira passei o dia no hospital novamente, internado, a parte da manhã quase toda, início da tarde. E voltei para casa, o médico me mandou embora, disse: olha, vamos continuar o tratamento, seus exames de fato estão alterados, mas continua tratando com antibiótico oral e vai dar certo. Voltei para casa.
Naquela noite eu me senti muito mal, de sexta para sábado, foi terrível. Sábado de manhã voltei para o hospital de novo, sendo que eu já tinha um outro compromisso no sábado à noite, e domingo pela madrugada eu já retornaria para casa. E o médico disse: olha, nós vamos te internar, você não tem condições de sair daqui, você vai ficar por um bom tempo aqui até a gente resolver isso. Falei: mas eu não posso, é só uma crise normal, talvez alguma coisa a mais, mas eu não posso ficar. Meu médico, eu consegui falar com o meu médico, que cuida do meu caso há 4 anos, conversou com a médica de lá, me fizeram assinar um termo, e eu voltei para casa, voltei para a minha cidade para continuar o meu tratamento, né? E enquanto eu voltava, cheguei na minha casa, cheguei na minha igreja, era um domingo à noite. No outro dia, na segunda-feira, eu fui procurar meu médico, ele não estava, então eu resolvi ir para o hospital. Chegando no hospital, os médicos me pediram um exame e eu já tinha levado os exames que eu tinha feito lá em Vitória. Apresentei para o médico de plantão, ele olhou para os exames, olhou para mim, olhou para os exames, olhou para mim e disse: você está bem? Ele disse: eu estou bem, eu estou sentindo dor, mas eu estou bem. Ele disse: olha, é impossível alguém com esses resultados de exame estar de pé. E até então eu não tinha entendido o que estava acontecendo, porque para mim era só mais uma crise. E eu disse: professor, mas doutor, eu estou bem, né? E ele me pediu novos exames, e eu fiz esses novos exames, fiquei no hospital para aguardar o resultado. O plantão desse médico venceu e ele disse para mim o seguinte: ele disse: olha, uma parte dos seus exames está bom, mas eu preciso que um cirurgião dê uma olhada nesse segundo exame. Me mandaram para a cirurgia, e eu ainda sem saber o porquê. Mandaram para a cirurgia, o cirurgião olhou o exame, olhou para mim e perguntou: você está bem? Falei: doutor, estou bem, estou com um pouco de dor. E ele me disse: olha, é impossível alguém com esse resultado de exame estar de pé na minha frente. Tem alguma coisa acontecendo muito grave dentro de você. Você está com o intestino perfurado e eu vou te internar porque amanhã eu vou te operar. Eu fiquei atordoado, eu não esperava essa notícia. Liguei para minha esposa, disse a ela: olha, o médico descobriu uma perfuração no intestino, eu vou ter que operar às pressas, mas vai dar tudo certo. Liguei para meu primo, pastor Ricardo, que veio ficar no hospital comigo aquela noite. Mas no outro dia, quando me preparava para a cirurgia, o médico chegou e disse: olha, me reuni com a junta médica, conversamos e nós achamos por bem esperar um pouco, te manter aqui, te tirar do quadro de crise para depois te operar, porque se nós operarmos você agora, essa cirurgia vai ser muito complicada. Então vamos tirar você da crise, vamos tentar tamponar com medicação essa perfuração e vamos acompanhar dia a dia e ver como vai. Fiquei internado do dia 21 de janeiro até o dia 28 de janeiro, sem poder comer nada, sem poder beber nada. E a única coisa que eu tinha para me sustentar era o soro na veia. Por causa da iminente cirurgia, eu não podia comer e nem beber, porque a qualquer hora eu podia ir para a mesa de cirurgia. Então passei uma semana ali, esperando uma cirurgia que eu não sabia se iria acontecer e nem quando iria acontecer. Eu te confesso, eu sentia muita fome. Embora o soro sustentasse, mas todas as vezes que chegava o horário da refeição, que vinha o cheiro de comida, aquilo acabava comigo. Mas eu suportei aquele processo. Suportei. Na terça-feira, dia 28 de janeiro, eu fui liberado para voltar para casa. Os médicos disseram que os resultados dos novos exames eram inconclusivos, embora houvesse uma inflamação muito alta, mas eles me liberariam para que eu pudesse procurar um cirurgião e continuar o meu tratamento em casa. Voltei para casa, vim ficar com a minha família, com a minha igreja, ainda com muitas debilidades, sentindo muita fraqueza, e eu comecei a ficar estranho, meu corpo ficou estranho, eu sentia dores que eu não sentia antes, a minha pele estava diferente das outras vezes. E eu me lembro que naquela semana eu preguei um sermão na igreja, no domingo. Eu não conseguia ficar em pé, mas assentado eu preguei e eu disse: olha, eu vou confiar no Senhor independentemente do que aconteça. A minha esperança está no Senhor. Eu creio num Deus que pode curar. Eu já vi o Senhor curar coisas incríveis.
Mas eu disse aos irmãos, eu disse, olha, seja por meio das mãos dos médicos ou seja por meio das mãos do Senhor, eu continuo crendo naquilo que o Senhor irá fazer. E enquanto houver 1% de chance, nós vamos ter 99% de fé que algo vai acontecer. E eu permaneci aguardando a cirurgia, já tinha encontrado o cirurgião, estava começando a fazer os pré-exames para preparar para uma cirurgia que viria, até que no dia 7 de fevereiro, uma sexta-feira, eu estava em casa, dormi, na verdade antes do dia 7, no dia 6 de fevereiro, uma quinta-feira, de quarta para quinta, eu tive uma visão de um cachorro com a cabeça muito grande, com os dentes desse tamanho, extremamente afiados, babando. E esse cachorro tentava me abocanhar de todo jeito, esse cachorro tentava me morder, ele chegava até muito próximo do meu rosto, mas ele não conseguia me tocar. Quando eu acordei pela manhã, eu contei isso para minha esposa e ela disse, olha, vamos orar, porque o Samuel, meu filho, também teve um sonho. Samuel assiste um desenhozinho que mostra um coração feliz, onde tem Jesus, um coração bonito, e tem também um segundo coração, um coração feio, que simbolizava o coração tocado pelo mal. E o Samuel um dia acordou e disse, mamãe, eu sonhei que o coração mau estava correndo atrás de mim. Então eu juntei o sonho dele, juntei o meu sonho e disse, tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual e nós precisamos orar. Dias antes, eu tinha recebido uma palavra de uma missionária que eu sinceramente não conheço, mas ela pegou meu número, na verdade ela mandou mensagem para a irmã da nossa igreja e disse, olha, manda dizer ao pastor que está chegando um tempo de muitas dores. Diga ao pastor que o diabo está tentando matá-lo, mas o Senhor não permitiu. O Senhor permitiu tocar na saúde, mas não permitiu tocar na vida dele. E está chegando um tempo de muitas dores, mas o Senhor manda dizer que ele está com o pastor nestas dores e vai dar tudo certo. Recebi aquela palavra e de quarta para quinta eu tive esse sonho. Na quinta-feira eu chamei algumas intercessoras da igreja para orar. Elas foram até a minha casa e nós oramos por 2 horas. E no meio de toda aquela oração, uma das irmãs se levantou em profecia e o Senhor a usou e disse, pastor, o Senhor me mostra uma mão gigantesca, você no centro dessa mão, e o Senhor me mostra você balançando de um lado para o outro, balançando, mas você não sai dessa mão, você não cai dela de jeito nenhum, nada consegue te tirar dessa mão, você balança, mas não cai, e o Senhor manda dizer para você, suporta. Queridos, eu não fazia ideia do que tudo aquilo estava significando, eu não fazia ideia e não conseguia conectar cada uma dessas palavras. Dias antes eu ainda tinha recebido uma outra palavra de uma missionária amiga minha lá em São Paulo, ela dizia, pastor, Deus manda te dizer que você vai passar pelas profundezas das gargantas do mar. Mas o Senhor manda dizer que a sua vida está preservada nele. E eu não conseguia entender tudo isso. Juntando essas palavras, eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Tem misericórdia, o que está acontecendo? E naquela sexta-feira, depois da oração na minha casa, no dia 7 de fevereiro, eu tive uma crise terrível. Eu acordei pela manhã, estava me sentindo razoavelmente bem, fui ao banheiro, mas quando eu voltei para o meu quarto, a minha esposa tirou as crianças, porque eu não estava me sentindo muito bem, queria deitar de novo, então ela levou as crianças para a sala, fechou a porta e disse, fica tranquilo aí, eu vou fechar a porta. E ela fechou. Quando ela fechou a porta, eu comecei a ter uma crise como eu nunca tive antes. Eu tremia completamente dos pés à cabeça, eu me debatia na cama, me debatia como se eu estivesse em convulsão. Eu não tinha voz para gritá-la, eu não conseguia chamá-la e eu não conseguia digitar o telefone, eu não conseguia nem pegar meu telefone, caía das minhas mãos. Quando eu olhei para as minhas mãos, elas estavam completamente roxas. E eu desconfiei que tinha alguma coisa errada, eu juntei um pouco de força que eu tinha e eu dei um grito na minha esposa, que veio correndo, falou, o que está acontecendo aqui? Quando ela chegou, eu estava naquele estado e ela se assustou. Eu disse, liga para o médico agora. Ela ligou, nós conseguimos falar com o médico e disse, olha, corre para o hospital.
corre para o hospital porque isso não é um bom sinal. Eu comecei a tentar me arrumar, levantei da cama para me arrumar, e enquanto eu me arrumava, eu cheguei na frente do espelho. Quando eu olhei no espelho, a minha boca estava completamente roxa, o meu rosto tinha perdido a cor, eu estava branco, os meus pés estavam roxos, todo o meu corpo estava completamente roxo. E ali eu senti a presença da morte. Eu disse: Deus, eu vou morrer. Eu liguei para alguns amigos de oração, isso era 7 horas da manhã, liguei para a missionária, liguei para um outro amigo profeta e disse: pelo amor de Deus, ora por mim porque eu estou morrendo. A minha esposa ligou para um amigo para me levar para o hospital. Da minha casa até o hospital dá 1 hora de carro. E ela ligou para esse amigo, ele disse: eu estou chegando. E enquanto ele chegava, a única coisa que eu sabia dizer é: por favor, Milena, clame, clame, porque eu vou morrer, eu estou sentindo que eu vou morrer. E o meu corpo inteiro roxo, e eu tremendo, 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 num calor terrível, e eu tremendo. E a minha esposa começou a querer chorar. Eu falei: não chora agora, pelo amor de Deus, ore. E nós entramos numa guerra, e nós começamos a declarar: espírito de morte, vai embora em nome de Jesus. Bata em retirada em nome de Jesus. Sai daqui em nome de Jesus. E nós começamos a orar e a orar, até que o meu amigo chegou. E eu dei um beijo na minha esposa, dei um abraço nela, dei um beijo, um abraço nos meus filhos, e eu disse para eles: o papai está indo para o hospital, mas o papai vai voltar. Mas dentro de mim havia uma tristeza enorme, porque eu não pensava que eu fosse voltar. E a minha esposa, quando me viu sair daquele jeito, ela também não achou que eu fosse voltar. Sabe, querido, não tem nada pior do que você sentir que você vai morrer e você olha para os seus filhos. Eu tenho um de 4 anos, uma de 2 anos, olha para minha esposa. E eu disse: Deus, cuida da minha família, porque eu não sei se eu vou voltar. Aquela manhã foi a manhã mais terrível da minha vida, porque eu não tinha certeza se eu ia voltar para casa. Deixei os meus filhos, a minha esposa, voltei para o hospital. Cheguei lá, me fizeram alguns exames, e os exames apontaram que havia uma coleção de pus. Havia pus dentro do meu intestino, e ele estava vazando na minha corrente sanguínea, estava caindo líquido infectado, bactéria, na minha corrente sanguínea, em tempo de virar uma infecção generalizada e me matar de vez. O médico disse que precisava esperar o meu médico chegar. O meu médico estava em Belo Horizonte. A igreja se reuniu para orar por mim, e alguns médicos, parentes dos nossos irmãos da igreja aqui, começaram a dizer: olha, se o pastor está nesse quadro, é muito difícil ele voltar. Se ele não der a infecção agora por causa desse líquido, muito possivelmente ele vai morrer na mesa. E até então eu não sabia, eu vim saber disso agora, mas o meu diagnóstico era de morte. Alguns médicos, amigos, olhavam o quadro, não diziam para mim, mas diziam para as outras pessoas: olha, dificilmente ele vai sair dessa. E eu sabia que o laço era de morte, mas havia uma palavra do Senhor sobre a minha vida. E eu me agarrei nessa palavra, e eu orava e dizia: Senhor, o diagnóstico é de morte, mas eu sei que o Senhor pode me dar vida. Alguma coisa está muito errada, eu nem sei o que é, mas o Senhor vai me dar vida. E eu clamava por vida, eu orava por vida, eu declarava vida sobre a minha vida, eu declarava vida, 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 vida. Eu me recusei a aceitar o diagnóstico do inferno sobre mim. E eu me prendi nas verdades do céu, e eu comecei a declarar vida. O meu médico estava viajando, ele chegou, ele me ligou e disse: olha, na segunda-feira eu estou chegando e eu vou te operar de um jeito ou de outro. Se prepare. Mas até então a cirurgia que nós prevíamos seria uma cirurgia simples, por videolaparoscopia. O meu problema, muito embora tinham achado essa bolsa de pus, mas era simples, era entrar com os caninhos, cortar a parte infectada, não é? Cortar o pedaço do intestino que estava infectado com a diverticulite, arrancar, e simples, era simples, uma cirurgia simples, segundo o médico. E diz ele que seguiu o planejamento normal. Eu fui para a sala de cirurgia na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 10 horas da manhã, eu entrei para o bloco cirúrgico, e o médico disse: olha, vai ser do jeito que a gente planejou, vamos fazer por vídeo, mesmo que a gente tenha encontrado a bolsa de pus ali, mas nós sabemos que ela está ali, então a gente já sabe como é que a gente vai agir, e fica tranquilo que vai dar tudo certo, daqui a pouquinho você está de volta. Falei:
ótimo. Cirurgia minimamente invasiva, o melhor dos mundos. Mas, quando eu acordei da cirurgia, já era no fim do dia. Quando eu acordei e que eu consegui voltar, cair em si, como a gente diz, eu tinha um cano do meu nariz até o meu estômago, uma sonda, e aquilo não era o combinado. Tinha outra sonda no meu corpo e aquilo não era o combinado. Quando eu olhei, eu tinha muito mais do que 2 buraquinhos na barriga, eu estava aberto ao meio. E eu comecei a me desesperar e eu disse, alguma coisa está errado, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Alguma coisa deu muito errado. E eu comecei a sentir muito incômodo e dor com aquela sonda na minha garganta e eu comecei a gritar e a sentir uma sensação estranha, muito horrível. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo e eu gritava e veio a madrugada e eu gritando, chamaram o médico veio e disse, olha, eu não posso fazer nada. Eu falei, alguma coisa está errada, tirem isso de mim, esse não era o combinado, o que está acontecendo comigo, por que ninguém fala? E a única coisa que disseram, olha, o seu médico vem pela manhã, você teve uma cirurgia muito difícil, mas fica tranquilo, vai passar. E o médico me deu um remédio para dormir, mas eu não consegui, o remédio não fez efeito. Eu passei a noite inteira gritando de dor, sem saber o que estava acontecendo comigo. No outro dia, bem pela manhã cedinho, o meu médico apareceu e eu disse, doutor, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Porque nada disso aqui era planejado, o que aconteceu comigo? E o médico disse para mim, olha, a sua cirurgia foi um pouco mais difícil do que a gente imaginava. Quando nós acessamos o seu abdômen com a câmera, nós tivemos que abrir com muita urgência, porque o quadro que nós encontramos era 10 vezes pior do que os exames apontavam. O último exame apontou que eu tinha uma perfuração no intestino que já estava tamponada daquela primeira internação. Mas a verdade é que quando abriram, haviam 10 perfurações e bloqueios no meu intestino grosso. 10 perfurações. O exame mostrou havia 10 perfurações dentro do meu intestino, jogando para dentro da minha cavidade abdominal. Além disso, a tal bolsa de pus havia se estourado, então vazou líquido infeccioso para dentro da minha cavidade. Além do intestino grosso rasgado em 10 lugares diferentes, o meu intestino delgado, que ninguém nem falava dele, mas o meu intestino delgado tinha 6 pontos de rasgo, de ruptura, de perfuração e bloqueio. Ao todo, eu tinha 16 pontos de perfuração e bloqueio. Para você entender, é como se fosse uma apendicite. Já ouviu falar de apendicite, não é verdade? Quando ela estoura, quando ela supora, não é? E vira aquela bagunça, era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Só que 16 lugares diferentes estavam vazando dentro de mim. E ele disse, olha, a sua cirurgia foi muito grande, muito extensa, não é? E aí eu parei para tentar entender aquilo. E ele disse para mim, olha, você teve sua vida de volta. Você teve sua vida de volta. Quando nós acessamos o seu abdômen, não dava para saber o que era intestino grosso, não dava para saber o que era intestino delgado, não dava para saber o que era líquido de inflamação, o que era pus, porque tudo virou uma bola dentro de você, uma coisa que a gente não sabia o que fazer nem como lidar, tudo aquilo virou uma confusão aí dentro e a gente só foi fazendo. Perdi 40 centímetros quase de intestino grosso, meu intestino delgado foi todo costurado. Né? E aí eu fui entender. Os 15 primeiros dias eu fiquei na casa da minha avó, que cuidou de mim com todo amor. Mas quando eu voltei para casa, eu sentia dores terríveis. Eu passei os 12 primeiros dias sentindo dores terríveis. Eu tive diversas intercorrências. Eu tive escara, eu tive um problema seríssimo de hemorroidas logo saindo da cirurgia. E eu não podia fazer outra. Eu tive alta, eu operei na segunda, tive alta na sexta-feira, no sábado eu já estava voltando para o hospital com uma crise de hemorroidas porque eu estava sofrendo muito e eu sofri. Eu orava, eu chorava a noite inteira,
porque a minha avó é uma pessoa muito sentimental, então eu não queria chorar perto dela. Eu só falava com ela que eu sentia muitas dores, mas eu tentava segurar ao máximo as dores que eu sentia, mas quando ela não estava perto, eu colocava um travesseiro na boca e eu gritava de dor por 12 dias seguidos. Eu passava a madrugada inteira acordado, chorando, pedindo: Deus me ajuda, Deus me socorre. E a única coisa que eu ouvia era: suporta, 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 suporta. Eu gritava de dor, eu chorava, chorava. Nenhum remédio cortava a minha dor. Eu tomava 3 tipos de analgésicos diferentes. Eu tomava 3 tipos de remédio muito forte. Nada tirava a minha dor, absolutamente nada. Eu cheguei a tomar quase 10 comprimidos para tentar resolver as dores e nada. E eu orava e dizia: Deus, onde está o Senhor? Deus, por favor, me livre dessa dor. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, e agora? Eu não aguento mais sentir dor. Teve uma noite que eu sentei e era uma das posições que, entre aspas, me ajudavam, e eu dormi por 2 horas sentado porque o meu corpo apagou de tantas dores que eu sentia. E eu orava e parecia que Deus não me ouvia. E eu chorava e eu gritava, e a única palavra que vinha no meu coração é: suporta, 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 suporta. Eu saí do hospital com uma bolsa de colostomia, porque não deu para reconectar o meu intestino na primeira cirurgia, foi muito extensa, muito grande, precisou de um prazo muito grande de recuperação, e o incômodo daquilo, e eu tentando conciliar aquilo, e tentando conciliar as dores, e tentando conciliar tudo, e a única palavra que eu ouvia era: suporta, suporta, suporta. Foi difícil, foi doído, foi terrível, mas, irmão, Jesus salvou a minha vida. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E meses antes o Senhor tinha me dado uma reflexão sobre isso. Eu só não imaginava que eu ia ter que viver isso na minha pele. Porque, de fato, o choro dura uma noite. A alegria, ela vai vir pela manhã, mas nem sempre vai vir na manhã do dia seguinte. Às vezes, as noites de choro serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 noites de choro, lágrimas, gritos, socorro, Deus, até que de fato a alegria venha pela manhã. Em todo esse processo, a única palavra de Deus que eu tinha era: suporta. Eu suportei. Jesus me deu graça para suportar. Hoje fazem 30 dias. Graças a Deus, hoje meu médico me liberou para caminhar, eu pude fazer uma caminhadinha com a minha esposa. Ainda tenho inúmeras limitações de alimentação por conta do quadro. Tem uma próxima cirurgia vindo para retirada da bolsa daqui a uns 90 dias. Mas eu estou gravando esse vídeo para você para contar que Jesus me livrou da morte, irmão. Poucas pessoas que fazem essa cirurgia com a gravidade que o meu quadro estava. Pouquíssimas pessoas fazem e saem vivas para contar a história. E eu vim aqui hoje para contar para você que Jesus me deu vida. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Jesus me deu vida. Hoje fazem 30 dias que Ele me deu vida de novo. E eu vim dizer para você: não desanime. Talvez a sua manhã de alegria não tenha chegado e você só tem vivido noites de choro, lágrimas, gritos e dor. Mas, por favor, não desanime, continue firme. Eu orava e não via Deus, clamava e não via Deus, não sentia Deus, não ouvia, não via nada. Mas havia uma palavra de Deus dentro do meu coração dizendo: suporta. Sabe, meu irmão, todas as vezes que o Senhor estiver para levar você para uma situação de circunstância adversa, todas as vezes que uma circunstância adversa estiver vindo, uma provação, uma complicação, um problema, o Senhor sempre vai te dar uma palavra necessária para te manter de pé nesse tempo. E a palavra que Deus me deu para me manter de pé nesse tempo foi: suporta.
Todas as vezes que eu sentia dores terríveis, eu ouvi o Senhor dizer: suporta. Todas as vezes que eu dizia: Deus, por favor, eu não vou aguentar, eu vou morrer, o Senhor dizia: suporta. Todas as vezes que eu estava desesperado, o Senhor dizia: suporta. Todas as vezes que eu estava gritando sozinho, o Senhor dizia: suporta. E é isso que eu quero liberar sobre você nessa tarde: suporta. Suporta, o choro vai passar, a dor vai passar, o medo vai passar, a dificuldade vai passar, pode ser que vai ficar marcas, vai ter marcas. Eu carrego marcas no meu corpo e eu vou carregar essas marcas para sempre, mas todas as vezes que eu olhar para essas marcas eu vou me lembrar: eu suportei, o Senhor me deu graça para suportar o processo e o Senhor me deu vida. O mesmo Deus que me deu vida, que me livrou da morte aos 32 anos de idade, o mesmo Deus que tem transformado a minha vida dia após dia, vai transformar a sua também. Da mesma forma que o Senhor me deu graça para suportar, Ele vai te dar graça também. Hoje faz 30 dias que eu estou rompendo e vivendo o processo depois da cirurgia. Se for contar quando tudo começou, na verdade são quase 3 meses suportando a dor, suportando o processo. Não importa quanto tempo dure, meu irmão, suporta. Porque o Senhor já deu para você aquilo que você precisa para suportar. O Senhor já liberou uma palavra sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre a sua identidade, sobre o lugar onde Ele vai te levar. Então, se agarre nas palavras que o Senhor já liberou sobre você e suporta, porque isso tudo vai passar e vai servir de testemunho. Hoje eu posso dizer que eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me deu vida, o Senhor me deu graça, o Senhor me fez suportar, o Senhor me sustentou nas minhas fraquezas, o Senhor sustentou o meu corpo quando eu não podia sequer comer, o Senhor me deu graça e vitória, para hoje eu poder estar em casa com a minha esposa e com os meus filhos, com a igreja que eu pastoreio e com os irmãos e amigos que me cercam, me amam, torcem por mim e fazem parte da minha trajetória. Sabe, eu espero que esse testemunho toque você. E não importe a situação que você está vivendo, seja na sua saúde, no seu casamento, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério, não importa, não sei. Seja qual for a situação que você está vivendo, seja qual for a adversidade que você está vivendo, a palavra que eu tenho para você de Deus nessa tarde é: suporta. Você está na palma das mãos do Altíssimo e ninguém vai te tirar de lá. Suporta. Essas noites vão cessar. Amanhã virá trazendo a alegria de Deus e você vai viver a plenitude de cada uma das promessas, dos sonhos e dos planos que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar algo em você. E se isso mudar, compartilhe esse testemunho com alguém. Compartilhe com alguém que está passando por dificuldade, para que ele também ouça que é tempo de suportar, porque vai passar e juntos nós vamos cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E uma vez mais, suporta. O Senhor está com você. Você é mais forte do que imagina. Um abraço. Que Deus te abençoe.